Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 26 de janeiro de 2024. Garrafas antigas de bruxaria estão a dar a costa no EUA. Os cientistas têm medo de as abrir. Na costa do Golfo, EUA, algo inusitado tem intrigado a população: o ressurgimento inexplicável de antigas garrafas, originalmente relacionadas com bruxaria, trazidas pelo mar até as praias. Segundo as crenças antigas, o objeto era destinado a afastar ou desfazer encantamentos e feitiços. Os especialistas recomendam não abrir essas garrafas, mas não por motivos sobrenaturais, pode ser fisicamente perigoso à saúde. Historicamente, esses talismãs protetores continham uma variedade de objetos, como alfinetes de ferro, agulhas, pregos enferrujados, cabelo humano e, acima de tudo, urina, item normalmente fornecido pela pessoa que procurava proteção. Por isso, é necessário ter muito cuidado ao manusear um item como esse. De preferência, a recomendação é simplesmente não mexer. As garrafas de bruxaria foram um grande sucesso nos séculos XX. Na época, qualquer maré de azar, doença súbita ou desventura poderia ter sido vista como resultado de bruxaria maliciosa e, por isso, as pessoas precisavam de uma forma de se protegerem e de reagirem. Levando em consideração as crenças da época, se uma pessoa tivesse sido atingida por uma suposta bruxa, ela poderia usar este método como contrafeitiço, na esperança de que não apenas protegesse a vítima, mas também causasse sofrimento à bruxa. De onde vêm as garrafas de bruxaria? Em todo o Reino Unido, centenas de exemplares foram recuperados de edifícios onde foram enterrados ou escondidos nas paredes. Entretanto, as garrafas que aparecem ao longo da costa do Golfo são muito mais modernas e podem vir das Caraíbas e da América do Sul, de acordo com o Instituto de Investigação Arte para Estudos do Golfo do México. No entanto, garrafas mais modernas descobertas já contêm itens diferentes das antigas, como gravetos e ervas, em vez de objetos pontiagudos e perigosos. Os historiadores sugerem que o formato da garrafa representava a bexiga da bruxa e os pregos e alfinetes tortos imersos na urina de alguma forma fariam com que a bruxa sentisse dor todas as vezes que urinasse. Tais superstições eram compreensíveis numa época em que havia pouca compreensão das doenças e quando os médicos não tinham muito a oferecer em termos de remédios eficazes, refletem os investigadores da Universidade McGill, num comunicado sobre as garrafas de bruxaria encontradas. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre a proibição de Moisés de evocar os mortos. Estas palavras são inequívocas, provam claramente que, naquele tempo, as evocações tinham por finalidade a adivinhação, e que se fazia comércio delas, estavam associadas às práticas da magia e da bruxaria, e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés tinha portanto razão de proibir essas coisas, e de dizer que Deus as tinha em abominação. Essas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça, e o Espiritismo veio mostrar a finalidade exclusivamente moral, consoladora e religiosa das relações de além-túmulo, uma vez que os espíritas não sacrificam as criancinhas e não espalham licores para venerar os deuses, não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem os augúrios para conhecer o futuro que Deus sabiamente escondeu aos homens. Repudiam todo o tráfico da faculdade que alguns receberam de comunicar-se com os espíritos, não são movidos nem pela curiosidade, nem pela cupidez, mas por um sentimento piedoso e unicamente pelo desejo de se instruir, de se aperfeiçoar e de aliviar as almas sofredoras. A proibição de Moisés, pois, não lhes diz respeito de maneira nenhuma, é o que teriam visto aqueles que a invocam contra eles, se tivessem aprofundado melhor o sentido das
palavras bíblicas, teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que ocorria entre os hebreus e os princípios do Espiritismo, muito mais, que o Espiritismo condena precisamente o que motivava a proibição de Moisés, mas, cegos pelo desejo de encontrar um argumento contra as ideias novas, eles não se aperceberam de que esse argumento não se sustenta. A lei civil atual pune todos os abusos que Moisés queria reprimir. Se Moisés pronunciou o supremo suplício contra os delinquentes, é porque precisava de meios rigorosos para governar aquele povo indisciplinado. Assim, a pena de morte é prodigada em sua legislação. Não havia de resto grande escolha em seus meios de repressão, não havia prisões, nem casas de correção no deserto, e seu povo não era de natureza a temer penas puramente disciplinares. Ele não podia graduar sua penalidade como se faz em nossos dias. É portanto injustamente que se considera a severidade do castigo para provar o grau de culpa da evocação dos mortos. Seria preciso, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele aplicava. Porque, aliás, se faz reviver com tanta insistência este artigo, ao passo que não se fala do começo do capítulo que proíbe aos padres possuir os bens da terra, e ter parte em qualquer herança, porque o Senhor é Ele próprio sua herança. Deuteronômio, capítulos v. 1 e 2, A agudo. Duas partes distintas na lei de Moisés, a lei de Deus propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Uma é invariável, a outra se modifica de acordo com os tempos, e não pode vir ao pensamento de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios que os hebreus no deserto, como também os capitulares de Carlos Magno não se poderiam aplicar à França do século XIX. Quem sonharia, por exemplo, fazer reviver hoje este artigo da lei mosaica: se um boi ferir com seu chifre um homem ou uma mulher, e eles morrerem por isso, o boi será lapidado, e não se comerá sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo, capitão v. 28 e segui. Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha porém por objeto punir o boi e absolver seu dono. Ele equivalia simplesmente ao confisco do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a ser mais vigilante. A perda do boi era a punição do dono, punição que devia ser bastante sensível para um povo pastor, para que não fosse necessário infligir-lhe outra, mas ela não devia beneficiar ninguém, por isso era proibido comer-lhe a carne. Outros artigos estipulam o caso em que o dono é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, pois tudo está aí previsto até nos menores detalhes, mas a forma assim como o fundo eram segundo as circunstâncias em que ele se achava. De certo, se Moisés voltasse hoje para dar um código a uma nação civilizada da Europa, não lhe daria o dos hebreus. A isso objeta-se que todas as leis de Moisés são editadas em nome de Deus, assim como a do Sinai. Se todas são julgadas de fonte divina, por que os mandamentos se limitam ao decálogo? É portanto porque se diferenciaram. Se todas emanam de Deus, todas são igualmente obrigatórias, porque não são todas observadas. Porque, além disso, não se conservou a circuncisão que Jesus sofreu e não aboliu. Esquece-se que todos os legisladores antigos, para dar mais autoridade às suas leis, disseram que elas provinham de uma divindade. Moisés tinha mais do que qualquer outro necessidade desse apoio, por causa do caráter de seu povo. Se, apesar disso, teve tanta dificuldade para se fazer obedecer, teria sido bem pior, se as tivesse promulgado em seu próprio nome. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de janeiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.